O Acelera Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelera Imob especial Loteamentos. Hoje estamos com um episódio muito legal, um pessoal aqui de Minas muito talentoso e eu tenho certeza que o bate-papo vai ser ótimo. Meu nome é Larissa Catalã, sou host da Megali Hub, ao meu lado Myron César. Tudo bem, pessoal? Com certeza, né, Larissa? É um tema que a gente não trouxe ainda, não abordou ainda nos nossos episódios aqui e vai ser um bate-papo bem legal. Sim, e na nossa frente aqui, né, estamos com duas convidadas super especiais da Urbico. A Mariana Brandt, que é arquiteta e urbanista, especialista em direito urbanístico e planejamento urbano e ambiental. Vou resumir o currículo aqui, gente, porque senão a gente vai ficar o episódio todo aqui, né? Mas Mariana da Urbico, seja bem-vinda. Obrigada. E também estamos com a Luísa Raeli, arquiteta e urbanista, especialista em gerenciamento estratégico de projetos. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, gente. Estamos super empolgados para o episódio de hoje, mas para o pessoal entender até o que a Urbico faz, eu queria que vocês contassem um pouquinho do que é a Urbico, como que surgiu e onde está atuando hoje também. Tá certo. Vou começar porque a Urbico surgiu comigo e hoje nós somos 3 sócias. Então, a Paula não está aqui presente, numa próxima oportunidade ela vem. A Urbico surgiu em 2011. Eu e a Paula nos unimos para começar alguns projetos de loteamento e com os passar dos anos, a Urbico foi crescendo, a gente foi entrando em outros nichos do urbanismo e Luísa, nessa caminhada, entrou também, está junto conosco. Atualmente a gente tem o nosso setor de parcelamento do solo, é o nosso carro-chefe, foi de onde a gente nasceu, mas a gente atua em vários setores aí de planejamento urbano, a gente trabalha com plano diretor, estudo de impacto de vizinhança, projeto de requalificação urbanística, parques, praças, alguns edificações de uso coletivo, escolas, hospitais, enfim, a gente ama urbanismo, então tá na área urbana, a gente tá o urbanismo atuando. É nosso DNA, assim. Que bacana. E hoje, quando vocês, falando aqui no nosso público-alvo, né, que é o loteador, quando vocês chegam num terreno, num loteamento, qual que é o primeiro olhar de vocês? Qual que é a visão de vocês sobre aquele terreno? Vocês que sabem. Quer começar com essa, Mariana? Bom, a gente até, sempre que chega um terreno, né, a gente pede para a gente fazer um estudo de viabilidade, às vezes é mais aprofundado, às vezes é menos, mas assim, de cara é o terreno, principalmente falando em Minas Gerais, né, porque faz toda a diferença a topografia do terreno e junto com isso, legislação. Porque, às vezes, chega terreno que está em zona rural, então, né, a gente já tem que ficar atento a isso. Às vezes o terreno parece que ele é ótimo, perfeito, pronto para receber ali um novo bairro, mas quando a gente vai olhar a minúcia, tem algum detalhe que a gente fala, calma, tem que olhar alguns parâmetros, temos que elaborar um pouco mais, né? Acho que o entorno também, né, onde está localizado aquele empreendimento é muito importante também. Às vezes não tem uma via oficial que chega no terreno, aí isso já complica, né, o processo de poder aprovar alguma coisa naquela área. Então, se fosse elencar os pontos, assim, a topografia, né? Eu acho que topografia e zoneamento, né? Eu acho que eles estão ali andando juntos. Sim. Acho que talvez esse seria o primeiro ponto de verificação. Uhum. E aí, em seguida, a região, a localização, a questão da viabilidade daquele produto, né? A questão da vocação do terreno também, né? Assim, como que esse terreno está inserido na paisagem urbana é um aspecto também que a gente sempre leva em consideração nesse primeiro momento, né? Antes de começar a pensar esse master plan. Só que se o terreno e o zoneamento não permitir a vocação que a gente imaginou para o local, a gente não consegue avançar também. Dentro disso, uma pergunta. E qual que é o momento que os projetos chegam para você? É no momento do terreno, do incorporador tá comprando terreno?
Ou já chega algo mais adiantado? Antes Conta pra mesmo de gente. comprar, às vezes. Ou já dependendo chega da assim, relação. ó, é isso aqui, já comprei, eu tenho que fazer e... Na verdade, chega de todos os Tem as formatos, duas né? coisas, É. E a gente até percebe, assim, que tem loteadoras que são características, alguns sempre já trazem terreno pronto, com produto pronto, já sabe o que quer e tem ali o script já pra Só gente. executa, Só né? executa. É. Outros não, outros já até pedem pra gente fazer um projeto, um anteprojeto, até para ele entender a viabilidade e talvez fechar alguma parceria. Chega cliente que já fez parceria com loteadora, que é o terrenista, mas fala, agora eu quero fazer sozinho, me ajuda a tocar. Uhum. Acontece de cliente que nunca mexeu com isso e fala assim, tem um terreno, me disseram que é legal lotear. Entendi. E aí, me ajuda a fazer. Então, a gente tem todos esses perfis, né? Talvez esse seja o mais desafiador, porque você tá lidando com alguém que não entende nada ali do... É cru no assunto, né? Cru no assunto. A gente fica bem de apoio ali, mesmo que, né, na nossa empresa a gente não executa a obra, a gente faz só o projeto, mas acaba que essa fase da aprovação, essa fase do desenvolvimento do projeto, é o que ancora muito, né, o que vai, de fato, pro mercado depois. Então, a gente acaba dando esse apoio também. E lá vocês conseguem todo o licenciamento, a aprovação do projeto, você consegue entregar o terrenista já o projeto desmembrado ali com suas quadras e lotes. Vocês fazem todo esse trabalho lá dentro da Urbicon todas mesmo. as etapas. Só a parte de executar a obra de comercialização que... Exatamente. A gente faz, inclusive, os projetos de engenharia. A gente, a Urbico nasceu lá em 2011, muito em parceria com uma empresa de engenharia. Então, a gente vem já com isso muito forte, assim. A gente tem uma equipe interna de engenheiros, então todos os projetos necessários para aprovação e para obra a gente executa, mas o que eu acho que é até importante, assim, dependente da etapa que a gente vai entregar. Às vezes a gente foi contratado para fazer só um master plan. Uhum. A gente envolve a equipe de engenharia, porque assim, tem que parar em pé. Então, o nosso master plan, ele roda a viabilidade de infra. Então, a gente tem, realmente, a gente elabora todas essas etapas e a gente acha importante, inclusive, dessa etapa de infraestrutura. Entregar essa solução completa mesmo, legal. né? E chega para vocês, clientes, que assim, já está com o projeto aprovado, mas aí tô precisando dar um plus no meu projeto, melhorar uma praça, aproveitar melhor a área verde. Vocês também conseguem Chega ajudar? Também. Como a gente tem essa parte que vai além do loteamento, né, dos projetos de parque, requalificação urbana, a gente também tem isso, já aprovou, comecei a construir, mas eu tô querendo trazer alguma personalidade para o ambiente aqui, trazer algum diferencial. E aí a gente trabalha em cima do projeto Já que existe, está aprovado, né? para não ter que passar por uma reaprovação, né, não ter que voltar na estaca zero. Mas se fosse falar até para minimizar os erros, assim, que normalmente é cometido, quem é o cliente ou o projeto ideal, assim? Qual etapa que normalmente, se chegar aqui, tem muito mais chance de das coisas darem certo, digamos assim? Tem algum perfil, assim? Quer responder? Posso começar e você complementa. Eu acho que, assim, o que é mais prazeroso da gente trabalhar é da estaca zero, né? Porque a gente consegue trazer mais insights, trazer mais propostas, pensar a área, o conceito da área mesmo, né? Geralmente, quando a gente já recebe, por exemplo, acontece de cliente fazer um master plan com algum escritório que tem uma marca um pouco mais forte no mercado e trazer para a gente fazer a aprovação. Ou então fez um master plan com alguém de outro estado, mas a aprovação em Minas, então eles querem alguém mais perto para tramitar. A gente assume isso também, mas a gente fica até um pouco desconfortável, assim, de querer mudar o projeto de outro profissional, né? É um saco, né? Então... é um saco isso, gera um climão, né? Gera climão. Nem sempre a gente topa, porque realmente não é legal. Mas, assim, o que poderia dar um problema também, né, que você perguntou, eu acho que quando os projetos são pensados com calma, é onde você ganha tempo no final. Lá na frente. Porque a gente tá cansada de revisar projeto que tá pronto, porque descobriu que, sei lá,
que o lote não é para ser 360, era para ser 500. E então, assim, e talvez por um atropelamento de fases. Existe uma afobação, né? Nós precisamos do master plan pronto. Só que aí, às vezes, o empreendedor mesmo não parou para pensar, será que é realmente um lote de 360 que é bom para essa região? Será que se fosse um lote de outro tamanho não seria mais interessante? E aí acaba que o traçado urbano, ele fica muito vinculado no tamanho do lote, né? Então, se muda isso, meio que muda o projeto todo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Após aprovado, eu não consigo fazer essa mudança mais não, né? Ou pode ser que Aí sim? você tem que reaprovar. Nossa, Deus te Tem que livre. reaprovar. Aí você pensa assim, 10 vezes antes, será Já que demorou vale a 5 anos, vai pena? esperar mais 5, né? E olha lá, às vezes demorou até mais, né? Então, Pena, porque às vezes você chega com projetos ruins, aprovados, e, gente, é um pedaço de cidade que vai juntando com o outro. A gente tem que pensar num espaço No todo, né? Nos encontros de um bairro com o outro. Às vezes acontece de chegar um terreno pra gente que às vezes teve uma aprovação de um outro empreendimento do lado, e aí a gente fica travado porque o acesso tá ali no outro bairro aprovado, que você fala, nossa, mas e agora? Tá aumentando o bairro, precisava de uma via coletora, mas onde que essa coletora vai encaixar, né? Não existe isso na malha urbana existente. são muitos desafios, São. né? Tem que pensar Nossa. além das fronteiras daquele empreendimento, sabe? Sim, e pensando assim, em aprovação, o que vocês verificam, o que mais se repete que dá aquele problema na hora de aprovar? Tem alguns, além dessa falta de planejamento, né? Tem mais algum outro fator, assim, que normalmente se repete em alguns terrenos que não são aprovados? Ou que tem essa dificuldade de aprovação? De cara, assim, eu falaria de matrícula. Quando de repente tem que retificar, aí de repente você tá há 2 anos esperando Acontece, às retificação. vezes a gente fazer um projeto e aí na hora que tá ali na boca do gol para aprovar, fala, nossa, tá dando uma diferença de 10 metros quadrados da matrícula para área levantada. E aí o caminho é a retificação e aí trava o Demora mais processo. ainda. Então a gente sempre fala, a gente sempre aconselha, né? Chega já com essa, vamos ter certeza que a poligonal tá coincidindo com a matrícula, tá tudo redondinho? Essa parte Que aí lá na cartorial frente- tá muito, essa parte fundiária, né, tá muito correta. Isso é importante verificar lá no estudo de viabilidade, né? Sim. Isso é importante falar, porque o mercado de loteamento ele vem muito da cultura, né, de um empresário que comprou um pedaço de terra, ou então ganhou de herança, e aí a cidade tem a sua expansão, e de uma hora para outra a fazenda dele tá ali na boca do gol da cidade, e ele vou lotear, e aí a cultura, né, antes, né, acho que eu entrei no mercado em 2014, mas eu vejo falar que nos anos 2000, praticamente o loteador abria rua e depois a prefeitura que se virava para colocar iluminação pública. Tipo assim, já existia a lei 6766, mas não era tão, né, os municípios não tinham tanta cobrança, porque eu acho que na época pensava, eu preciso dar lugar para as pessoas morarem. Então, tipo assim, se você abrir um loteamento ali e dar um lote para a pessoa construir, ok. Hoje a gente está pensando os problemas que vocês vão falar também que geraram esse crescimento desorganizado, né? Então, assim, a importância do empreendedor entender hoje que não dá para fazer sozinho, né? Você precisa trazer os profissionais corretos, porque qualquer erro ali, a gente está falando de valores mais altos e que pode realmente, algo que era para te trazer lucro, pode te dar um grande prejuízo, né? E não dá para fazer sozinho, é um processo completamente assim, específico, é um mercado que nem todos sabem tramitar, e até, eu digo assim, quem formou em arquitetura não sabe fazer loteamento. Não é um processo que a gente aprende, que se vê ali não existe ensinando. tanto foco disso, né? Durante a faculdade de arquitetura, às vezes até tem uma disciplina ou outra, tem um conceito, mas não aprofunda, né? Então, realmente é muito específico, né? Muito específico. Muito. Mesmo. E aí, ainda sobre essa questão de tramitação, eu acho que o que eu vejo muito ainda, equipes de prefeitura muito despreparadas. Semana passada eu fui na reunião em um município aqui da região metropolitana e assim, eu fiquei surpresa, sabe? Com a falta de preparo,
E aí, nessa reunião, eu descobri que o último empreendimento aprovado nesse município foi um nosso aprovado em 2011. Meu Jesus. Aí eu fiquei impressionada, eu falei, não é possível. Parou de crescer. Parou de crescer. E aí vem, né? Não vai parar de existir lote. Sim. Então começa a ter irregularidade, todos aqueles problemas urbanísticos que a gente vê. Acaba, né, que as prefeituras, elas dificultam para quem quer fazer correto e acaba que incentiva as pessoas que fazem errado, né? Exatamente. Falando em todo o impacto, né, que um loteamento, igual vocês falaram, né, o loteamento também não só impacta as pessoas que vão morar naquele loteamento, impacta o entorno, né, igual você falou, aquele loteamento ali vai dar uma avenida que vai dar acesso a uma outra área da cidade que não teria acesso por causa dessa rua que vai estar sendo urbanizada. O estudo de impacto de vizinhança, como que isso impacta positivamente ou negativamente em um empreendimento? Explica pra gente o que é esse estudo de impacto da vizinhança também melhor. Então, eu acho que sempre quando a gente está falando de loteamento, né, a gente está falando de uma estrutura nova que ela não vai existir ali por 5, 10 anos, né? Ela vai ficar. Ninguém constrói uma rua para desfazer a rua. Sim. Então, tem sido cada vez mais comum, né? Eu acho que de uns 5 anos para cá, talvez, as prefeituras têm começado a exigir esse estudo de impacto de vizinhança para os processos de loteamento. Era um estudo que geralmente estava muito ligado à edificação, né? Às vezes shopping center, centro comercial, Minha Casa Minha Vida. Mas, de fato, quando você está pensando num bairro novo, um bairro novo quer dizer que vão ter mais moradores, né? Então, logo, você vai ter mais pessoas circulando aquela região. Então, o estudo, ele vem muito para fazer essa análise territorial mesmo, do que já existe e do que virá a existir. Mas no loteamento ainda a gente não tem visto muitos impactos negativos durante o processo de licenciamento urbanístico, né? Quando a gente apresenta esse estudo. Porque geralmente o projeto já traz, né, as características que vão enquadrar aquela nova população ali naquele espaço que a gente está projetando. As soluções que já vão Já ser estão necessárias, previstas, né, para mitigar aquele impacto. Então assim, acho que nunca nos aconteceu de ter que rever um projeto, um master plan, porque, precisa ter uma coletora que não estava prevista, né? Eu acho que quando a gente chega nessa etapa de estudo de viabilidade, o projeto já está bem maduro para não precisar ser revisado em função disso. Acontece muito de ter alguma questão de indicar que precisa ter uma linha de ônibus a mais para atender a região, mas tá mais ligado a essa circulação mesmo, né, de veículos. Uma curiosidade minha sobre contrapartidas, né, que algumas prefeituras exigem, né? Uhum. O que vocês pensam sobre isso e o que vocês acham que uma contrapartida que pode trazer benefício para o loteador e também para o município que vocês gostam de tentar buscar quando tem essa exigência? Teria que ser... O bom é quando é uma contrapartida que está fazendo sentido ali para aquele espaço, né, e para a cidade. A gente já viu solicitar contrapartidas que estava completamente deslocada, né, era assim, construir não sei o que num lugar asfaltar completamente uma rua que está no oposto longe de onde você está propondo um empreendimento então, novo, né? Interessante é que se consiga pedir contrapartidas que vai melhorar realmente aquela região, né? Que seja útil, né? Que seja útil para aquele espaço. Eu acho que, assim, trazendo alguns exemplos práticos, né, de coisas que a gente já viveu, a gente já teve alguns empreendedores que conseguiram negociar, por exemplo, o empreendimento está sendo aprovado perto de uma orla da cidade que não estava bem urbanizada, né? A orla existe, mas não tinha um cuidado, uma né? praça, um passeio, não convidava as pessoas a usarem aquele espaço. Então, o cliente apresentou o projeto e falou, olha, contrapartida, vou urbanizar essa orla para vocês. E aí, nesses casos... praça, né, as áreas verdes, Isso. Porque tem alguns municípios que no próprio plano diretor já pedem áreas verdes com tratamento de praça, mas a maioria não. Então, de já
trazer, né, implantar junto com o loteamento essas áreas de lazer, né, tratar as áreas verdes e não só cercar e deixar para o município depois. Vira um problema, Enfim, na verdade, né? Vira um problema. Vira uma mata, né? É. Muitas vezes vira uma mata. E que aí é ninguém isso, cuida. quando a gente consegue, né, implantar a praça já dentro do projeto, aquilo ali vira até um Convite. atrativo, né? Vira um convite antes mesmo de você estar ali com o bairro, com as casas construídas, as pessoas já estão usando aquele espaço, já estão vivendo Inclusive, o assim, bairro. uma diferença que eu percebo de quando comecei a trabalhar com loteamento para esses últimos anos, é essa questão da implantação da praça. Uhum. Era quase impossível a gente conseguir convencer algum loteador de fazer a praça. Hoje em dia, tá mais comum isso, mesmo que não seja uma obrigação, uma contrapartida, de entender que isso gera valor, agrega valor, Hoje- gera liquidez. Hoje as avenidas mais valorizadas têm uma pista de caminhada, né? Sim. É, os Lá em primeiros Contagem, lá, lotes- né? Na onde eu moro, uma avenida lá que é plana, que tem uma pista de caminhada, hoje é o metro quadrado mais caro Pois da é, cidade. e são os porque primeiros lotes a aí a serem pessoa tá vendidos. caminhando, ela vai tomar uma água de coco, vai tomar um sorvete. É o valor agregado, né, gente? Se a pessoa se exato. sente à vontade naquele espaço, Isso. as pessoas vão querer estar lá, Você né? se sente bem, né? Que eu acho que é É. o que a gente tem que buscar, né? A pessoa ter o sentimento de Pois segurança, é, sentir bem É. naquele E fora local. também que, assim, hoje é porque talvez a régua lá atrás era muito baixa, né? E hoje, cada vez mais, graças a Deus, a gente tá vendo boas entregas. Uhum. Claro que ainda tem muito amadorismo, mas eu vejo que até o nível das conversas evoluiu muito em termos de loteamento, assim. A agência tem 8 anos, mas tem muita diferença dos projetos que a gente desenvolvia lá Com atrás. certeza. Até em termos de conceituação, que, gente, nem existia esse negócio de branding, acho que Não. há É. 8 anos atrás, para empreendimento, conceito. Nem existia. Você ouviu falar Era de place absurdo. branding? Eu nunca tinha ouvido falar nisso Não, há, criar sei lá, destinos. 5 anos atrás. É. Não tinha isso. Então eu vejo que assim, a praça quase que vira o básico daqui a pouco, né? Sim. Assim, não, tem que ter uma coisa ali pensada pro coletivo, vamos pensar alguma coisa assim. E não só uma exigência, mas realmente Sim. é algo que já está virando ali uma chavinha, né, nos loteadores. O loteador, ele toma essa iniciativa muito pelo mercado, né? Ele sente que o mercado tá pedindo, ele viu que um produto foi lançado e foi um sucesso de vendas, aí ele mais ou menos ele nem chama arquiteto, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, grande erro, Não, tem que inclusive. coloca aí uma praça aí, coloca uma academia ao ar livre, coloca o pet place. Sobre o município, o plano diretor, você percebe também que os planos diretores estão mudando, né? Vocês atuam muito internamente com os municípios também, vocês percebem que as prefeituras também estão evoluindo? Ou não? É mais o Depende. mercado mesmo que está puxando Não, isso? eu acho que sim. A gente elabora plano diretor também na Úbico. Então, assim, a gente já fez alguns de municípios até importantes e grandes. E eu acho que sim, tá tendo uma consciência de que também não é o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque a gente já pegou muito plano diretor, lei de parcelamento de solo, que você fala assim... É da cidade e tal, né? ou não se aplica, né? Não faz sentido pra cidade, pra essa né? cidade. Uhum. Então, os que a gente participou, eu acho que teve sim essa abertura de entender quais instrumentos que faz sentido para aquele município. Não é pegar todos os instrumentos da sua cidade, toma, tá, não é. O que faz sentido, né? Tem município menor, tem município maior, de ter essa participação da população também. Entender que é importante, né? De ter E eu acho que o corpo técnico também dos municípios está ficando um pouco mais... um pouco mais integrado em relação ao que tem a ver com aquele município, no sentido que os próprios analistas, né, muitas vezes já estão falando, isso aqui está no plano diretor, mas assim... foi aprovado desse jeito, mas não faz sentido mesmo para a região, porque está inviabilizando executar alguma coisa, né? Então, eu acho que os próprios agentes envolvidos, né, nesses processos de aprovação e desenvolvimento de projetos estão ficando mais críticos quanto ao que está ali disposto na lei. Até porque a gente tem agora, né, tá sendo cada vez mais falado de algumas soluções mais ecológicas, mais sustentáveis. E aí, muitas vezes, a própria legislação trava aquilo e te engessa. Então, eu acho que a gente está num momento que
isso está sendo mais discutido e que as pessoas estão ficando mais propositivas também, Sim. né? Para trazer soluções mais interessantes, mais amigáveis, mais... com mais borogodó mesmo, né? Até teve um município que a gente começou a tramitar, a gente tem que entregar um projeto, e eles já falaram, ó, a primeira entrega, eu já quero que vocês tragam conceitos dentro do seu anteprojeto de soluções baseadas na natureza, como é que você vai tratar sua drenagem, como que vão acontecer Que legal. nessas, Que legal. então não precisa, não é para entregar nada detalhado, mas já quero que isso venha pensado, né? Isso Que é legal. E pensando assim, eu sei que a gente tá falando de coisas muito grandiosas, mas eu quero voltar um pouquinho pra esse loteador, que é esse cara que o Myron falou. Tô começando agora, tô meio perdido. Vamos falar de infraestrutura básica, assim. Quais são as boas práticas que ele pode ter naquele primeiro empreendimento, assim? Talvez falar de conceito agora pra ele seja muito, talvez falar de pensar no coletivo ainda, talvez ele fique um pouco perdido. Quais são essas primeiras ali boas práticas de infraestrutura que ele pode fazer nesse loteamento? E que também seja acessível, se possível. Aí começa a dificultar, né? Eu acho que o nosso maior desafio hoje, assim, né, como arquiteto urbanista, é convencer o nosso cliente de que, às vezes, fazer uma sessão de via um pouco mais larga vai trazer benefício, porque a gente sabe que isso mexe no custo de implantação depois, né? Então, E de fato, tudo acaba trazendo um pouco a mais de custo, assim. Mas o custo também é aquilo que a gente tem que trazer, né? Que é muito relativo, porque tem coisas que não têm um valor percebido, mas ao longo do tempo da sua trajetória tem um valor positivo daquilo que você fez. Com certeza. Um bom empreendimento entregue ali atrás, ele vira um case, uma referência para os próximos e a venda fica mais rápida. Então, assim, também é muito caro ficar com o empreendimento parado, né? E um empreendimento que não gera desejo, um empreendimento que não gera valor. Então, talvez o recado, né, seja mais também nessa linha de que vale a pena aqui ampliar um pouco mais, né? Eu acho que pensar o produto não é para pensar conceitualmente, mas assim, pensar para sair fora do mais do mesmo, o que a gente pode trazer ali de diferente para aquele produto. A questão da solução baseada na natureza também, não é para sair pegando uma listagem do que é possível e colocando por colocar. Tem que entender ali, né? Também se faz sentido para aquele empreendimento, isso tudo vai depender, assim, da declividade, do terreno, para onde que vai ser drenada, né, a água pluvial, mas é muito possível, né, hoje em dia tem valeta de filtração, jardim de chuva, bacia de retenção, é o que mais a gente está vendo as prefeituras mesmo exigirem, né, que a gente... a questão da drenagem urbana, hoje, eu acho que é um ponto que está sendo crítico, tratado né? com maior cuidado. Então, as próprias prefeituras já estão pedindo algumas áreas de bacia de retenção, muitos projetos a gente já está fazendo. Mesmo que quando não há essa exigência, a gente já pensa, né, nesse formato, porque ocupa espaço. Então, a gente já tem que conversar ali com o empreendedor também, porque a maioria fala, mas aqui caberia um lote. Então... eu acho que talvez falar assim, né, para novos empreendedores, né, e também para os antigos, talvez não ficar tão apegado nisso de maior aproveitamento possível, maior quantidade de lote possível, né, às vezes você vai perder um lote, mas você vai trazer uma pracinha ali que vai virar seu ponto de encontro, seu... que vai gerar valor, de fato, Exato. a mais no VGV, no metro quadrado. E o básico bem feito, né? Porque a gente vê muito acontecer de às vezes, querer economizar numa coisa boba e que depois vai dar trabalho. Exemplo, pavimentação. Vou fazer um extrato, né? O subleito um pouco mais fininho, só que aí isso daí, com... primeiro ano de obra já, de construção de casa, já tá cheio de buraco no asfalto. Então, assim, às vezes é uma economia que, será que tá sendo uma economia mesmo, né? De rede, de drenagem, né?
Já chegou pra gente, seu cálculo tá errado, você tá... Seu dimensionamento tá superestimado, né? Superestimado. Não... E a gente fala, não, tá conforme a norma, né? Uhum. Como eu tô na ponta, eu daria 2 conselhos. Primeiro é escutar o que as pessoas realmente estão buscando, para poder trazer aquilo que realmente as pessoas estão buscando. E, igual você falou, fazer o básico bem feito, fazer uma infraestrutura de qualidade, que o seu primeiro empreendimento vai ser reconhecido por uma entrega de qualidade. Que isso aí, se você quiser fazer outro empreendimento, eu acho que você vira referência. Porque tem muita coisa ruim sendo entregue também. E isso do básico bem feito também é tão importante, porque eu vejo também alguns loteadores mais ousados que às vezes quer entregar o mundo dentro do loteamento também, mas aí entrega tudo, mas não entrega nada muito bem. Aí fica aquele Frankenstein ali, né? Aí fica muito bonito no 3D, mas... No 3D, mas aí quando vai ver na prática como fica aquilo, fica inviável. E aí não tem a manutenção, que aí já é outro papo também, que é difícil também essa parte de deixar aquele empreendimento bonito também pós-entrega, né? O que se transforma ali. Eu gosto muito de falar que o empreendedor ele é o pai do loteamento. Ele tem que entender que mesmo depois de pronto, mesmo depois que o filho já está, né, de maior, a gente tem que manter ali os cuidados. Eu acho que quando o empreendedor pensa assim, já entreguei a obra, agora tudo é da prefeitura, agora é os compradores, aquilo ali, se você tem 10 lotes sobrando, você tem uma carteira para administrar ali, eu acho que fica ruim. Eu acho que ele tem que colocar na viabilidade dele, que aí que é ponto difícil, né? Tudo vai pro meu custo, né? Será que o mercado vai pagar o valor de todos esses custos que eu estou absorvendo? Mas, sim, manter ali durante um certo tempo a manutenção do empreendimento. Pelo menos, acho que 5 anos ele tem que ter um vigia ali. Né, dele de manter por um tempo. Aí fica que a briga, né? Agora é a prefeitura que tem que roçar os lotes. Aí, meu filme. De pensar, né? Colocar ali na balança, né? Capex, OPEX. O que a gente vai gastar de início, mas o que vai ter uma durabilidade maior. Você ir vender um lote num loteamento já foi entregue, tá cheio de entulho, quem que vai comprar? Ou mesmo você pensar assim, no projeto da praça. Às vezes é colocar um brinquedo que é barato, mas que daqui a um ano já tá todo estragado. A gente faz, na Urbico também, muitos projetos, a parte da modelagem com algumas concessões. Muito para escola, hospital, UPA. E aí, para isso, essa análise ela é muito criteriosa. Mas eu acho que vale também no loteamento quando você pensa assim, qual que é a balança de quero gastar o mínimo possível agora, mas eu vou gastar daqui a um ano, 2 vezes de novo. Então, será que não vale a pena colocar alguma coisa com melhor qualidade agora e não ter problema no futuro, não ter uma necessidade de manutenção tão rápida? E o satisfação do cliente também, que é alto, né? Que gera ali reclamação, problema. Tem um custo financeiro também, aí né? bota o marketing para resolver. Tem um distrato. Isso aí. E você quer puxar a minha pergunta? Pode puxar. Falando sobre o melhor aproveitamento, né? Aí também é uma dúvida minha, um pouco. As áreas de APP, eu consigo desenvolver algum tipo de equipamento, de trilha, ou somente na reserva legal? Aonde que eu posso aproveitar melhor essa área que a gente é obrigado, né, a destinar no empreendimento, de uma forma que aquilo ali agregue valor no meu projeto também? A área de APP é de preservação. Então, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Nem trilha eu posso fazer. Tem que ser permeável. Você não pode colocar nenhum calçamento. Você pode criar trilhas ecológicas. Terra batida, né? Isso é possível. Mas acaba que você não consegue colocar ali um mobiliário de apoio, né? Um banco, um bebedouro. Isso daí fica um pouco mais restrito mesmo. Mas tem alguma forma? Não existe realmente uma forma de aproveitar? Porque, querendo ou não, pro loteador, ele vê como uma dor, né? Ele pensa só, tô perdendo aqui. Sempre aquela questão de perder, né? Não é perder. É uma área que tá ali que ela vai ser utilizada até para fins cênicos, dependendo de qual que é a APP que tá eu ia ali. comentar isso, assim, né? Às vezes o aproveitamento que você vai ter disso é realmente criar um destaque para essa área. Tem muita APP que tá pouco vegetada, então acaba que seria mais interessante para o empreendedor, né? Fazer um tratamento um pouco mais legal ali, aquilo dali virar um ponto de contemplação do empreendimento, né? Trabalhar um paisagismo, fazer uma revegetação da área, né?
E aí acaba que aquilo dali, gente, vira um pulmão, né, desse novo bairro. Então, vai ajudar na questão climática, né? Vai deixar o bairro um pouco mais agradável. Sempre que tem uma aguinha, gente, por menor que ela seja, a água traz um conforto térmico e visual e agradável para o ambiente, né? Então, eu acho que é isso, é não pensar na APP como um vilão. Mas aí, Mas no caso como- dessa trilha ecológica, eu posso terra batida e eu posso fazer bancos de madeira, por exemplo, de eucalipto? Depende. Você vai ter que pedir uma autorização, né, a minha pra poder dúvida é essa, colocar. tipo assim, eu também acho que o poder público às vezes é muito rígido no ponto, tipo assim, o que adianta mesmo preservar uma área e as pessoas também não poderem usá-las da forma correta, né? Sem mas ter assim- uma obra de alvenaria, vou falar assim, mas com os próprios recursos da dali natureza mesmo, mesmo, né? Sim, mas você tem recursos para a pessoa chegar, sei lá, se é uma app de uma lagoa, chegar próximo da lagoa, você tem que entrar, né, gente? Em algum momento você tem que acessar aquilo ali, de repente vai ter um deck, e nada impede também de você fazer realmente um processo de licenciamento ambiental pedindo uma autorização para intervenção nessa app. Dependendo de qual intervenção que a gente está falando, ela é possível de acontecer. E na reserva legal, já consigo... qual que é a diferença, só pra, tecnicamente falando, A reserva legal, não necessariamente ela está na app. Sim. E pode existir, inclusive, reserva legal que está averbada ali naquela matrícula, que nem vegetação tem, né? Porque tem obrigação, às vezes já tem um terreno que tem uma reserva averbada, e aquilo ali nem vegetado está. Mas a reserva legal, ela automaticamente ela vira a área verde do parcelamento do solo. Então, você pode fazer uma praça, você pode fazer uma área de lazer. Agora, se ela tiver, vamos imaginar, é uma reserva legal com uma vegetação de mata atlântica no estágio avançado, vai ser uma área de preservação. Sim. Mas eu já vi algumas soluções criativas, assim, assim, obviamente, com certeza deve ter passado por um processo de aprovação, mas de trilhas, eu já vi também empreendimentos que colocam esculturas de arte, assim, próximas, e aí meio que complementa aquela área que não está sendo utilizada, mas cria algo em torno, né? Então, ela passa a integrar a paisagem. Então, eu vejo também que tem que partir um pouco também do empreendedor, e aí, junto com equipes, né? Ter essas ideias um pouco mais criativas. A app, ela são 30 metros, gente, 30 metros é área, mas não é tão grande assim. Então, muitas vezes, você tem áreas ao longo que estão vazias e que não é de app ao longo de um... Eu vou explicar. Na margem de uma lagoa, por exemplo, que você pode usar para fazer algum tipo de qualificação urbana. Porque não existe... Essa delimitação da app, ela é imaginária. Sim. Então, você pode fazer um piso com bancos e app gramada com jardim, que você não percebe que tem essa divisa. Né? Não sei se eu soube explicar bem. Não, super. E eu vejo isso, é um desafio mesmo, mas também eu fiquei pensando aqui, é um desafio, mas também na hora do marketing a gente adora falar do verde, né? Não, tem vista privilegiada, porque você vai estar de cara com a natureza. Então, assim, é um desafio, mas sempre vira um bônus de comunicação e diferencial. Eu acho que agrega valor, vira um diferencial. Talvez seja mais uma mudança de mentalidade do que de fato e é isso que a Maria estava né? comentando, né? A gente, como é uma linha imaginária, ela não é uma linha regular. Então, na hora de a gente desenhar um projeto urbanístico, até fazer uma regularização disso, né? Deixando um pouquinho a mais ali do que os 30 metros, é até melhor para o projeto. E aí, você pode usar essa área para fazer uma ciclovia, uma pista de Cooper. Então, você agrega elementos ali que vão trazer uma relevância para aquela área, para não ser uma área que vai ficar abandonada. Bacana Legal. demais. E falando um pouquinho mais sobre cidades melhores são possíveis, né? Vamos falar um pouquinho sobre como que o loteador ele pode contribuir então, para fazer essas cidades melhores. Queria ouvir um pouco mais da visão de vocês. Então, eu considero, né, que nós somos bem pé no chão. No sentido que, né, até essa nossa fala de que cidades melhores são possíveis, é porque a gente entende que
produtos que sejam atrativos não necessariamente precisam trazer muitas inovações e nem custar muito para implantar. Então, as nossas soluções, assim, o que a gente sempre busca fazer nos projetos que a gente desenvolve é alinhar esses pilares aí o financeiro com viabilidade técnica, jurídica, ambiental, né? E produtos atrativos. Então, acho que essa fala nossa, né, surge muito dessa crença de que a gente consegue fazer coisas boas, mesmo com todas essas Dentro do limitações. contexto, né? Mesmo com todos esses poréns, né? Legal. E a gente sempre fala também, assim, todo tipo de bairro. Não é porque ele é mais popular ou porque ele é um condomínio alto luxo. Todos podem ter qualidade urbanística, qualidade de implantação, né? De ter uma praça, uma área de lazer. É possível que isso seja feito, né? Não é... Às vezes, pensar numa faixa jardinada ali que vai aumentar 50 centímetros no seu sistema viário, você não vai gastar asfaltando isso, você vai estar só perdendo um pouco de área útil loteável, né? Já vai trazer um outro ar para o seu empreendimento. Então, acho que é muito alinhado a isso, as pequenas soluções que podem melhorar a qualidade do espaço urbano, né? E eu gostei que vocês trouxeram muito para a realidade também, né? Porque é isso, muitos loteadores, eles pensam que isso é só para os grandes, para os projetos enormes, master plans de várias fases ou loteamentos grandes mesmo, né? E que não, é possível fazer isso com lotes menores, projetos que economicamente, né, financeiramente, às vezes não tem tanto ali para gastar e para investir, mas ainda assim é possível fazer bem Com feito, certeza. né? Isso é bem bacana, bem bacana. Então vamos lá, a gente tá partindo aqui pro final do episódio, né, Larissa? Já. Quando Passou o papo é rápido. bom, passa rápido. A gente sempre gosta no final de deixar um conselho, né? Igual a gente falou para quem tá assistindo a gente, para quem tá começando, para quem tá desenvolvendo um projeto. Qual que é o conselho que você daria para essa pessoa, para ela poder realmente evitar os seus erros, né, Larissa? E até reforçar aqui, mudar um pouquinho essa parte do conselho, mas eu acho que a gente reforçar também, porque essa parte de aprovação talvez seja uma das mais importantes, a que demanda mais tempo, né? Então, talvez até trazer dentro desse âmbito, sabe? Assim, quais cuidados, quais o passo a passo pra gente, esse loteador que tá escutando a gente agora, ter sucesso na aprovação e, consequentemente, aí também, né, em todas as etapas aí do loteamento. Eu acho que é um pouquinho do que a gente já falou, de pensar, gastar um tempo antes pensando, para não ter que revisar. Revisar demora muito mais do que pensar com calma no início. Qual que é o produto que realmente você deseja? Acho que também analisar a questão fundiária, documentação do terreno, assim, tem que estar redondinha, porque senão uma hora isso vai travar e para o processo aí, no meio da tramitação e, né, às vezes pode ficar mais de um ano aí com essa tramitação parada. O que mais? Não abrir mão, eu acho, da questão ambiental também, porque às vezes acontece de descobrir alguma vegetação que não pode ser suprimida e aí você pode, né, perder ali o projeto que você tinha. Porque acontece muito de não ter uma viabilidade ambiental antes de chegar pra gente, aí o cliente fala, não, isso aí é só pasto, pode desconsiderar. E quando vai ver, tá uma Mata Atlântica que não pode ser suprimida. A gente tem um cliente, Larissa, lá em São João del Rei, que, assim, já tinha abrido rua, e aí descobriu Coitado. que a mata que colocou no projeto não era a mata realmente que estava lá, e parou o vegetação. processo e tá agarrado até hoje, Larissa. Tá agarrado até hoje? Pois é, a gente até sempre indica para todos os nossos clientes, quando vão começar um master plan, de fazer uma viabilidade ambiental antes de tudo, porque tem a topografia, é feito por um profissional, mas a maioria das vezes o topógrafo ele não tem um conhecimento ambiental de entender, assim, ele demarca a vegetação. Mas o que é aquela vegetação? Em qual estágio que ela está? Pode ser suprimida? Não pode? É cerrado, é Mata Atlântica, qual bioma que é? Tem alguma espécie protegida no meio? Foi justamente aí que teve o problema. APP. E até o contrário. Várias vezes já chegou...
É bem comum É de acontecer, recorrente. recorrente, de chegar uma topografia com uma PPzona demarcada, a gente fala, tem alguma coisa estranha. Falando que tem nascente, brejo. A gente chama uma equipe ambiental que a gente costuma trabalhar e eles conseguem descaracterizar a PP. A pessoa ganhou ali muita área no terreno, então é um investimento, inclusive, sabe? Então, esse conhecimento, Em assim, a Lagoa fundo, Santa tem também o caso de ossos também, como é que chama? arqueológico, Arqueológico também, que você tem que fazer um estudo. Lagoa Santa, Pedro Tem. Leopoldo. gruta lá também, tem muita Jesus. gruta. Resumir, não é para amador, né, gente? Não é. Analisar muito antes. Mas com bons parceiros, o amador consegue Ter fazer o sucesso. seu primeiro produto ali, né? Isso. E Mayra, pra você, como que fica, qual que é a mensagem final que você leva desse episódio? É isso que a gente conversou aqui, né? Que tem que estudar bem, analisar bem, fazer boas parcerias, contratar os profissionais certos, errar no papel, né? Porque se você descobre um erro de eu queria 360, mas você descobriu que o mercado vai aceitar melhor 525 ou 1.000 metros quadrados, né? Eu vejo hoje condomínios fechados de 360 metros quadrados, eu acho pequeno, porque o cara quer fazer uma casa maior, e hoje as pessoas estão querendo casa de um pavimento, então tem que analisar isso tudo muito bem. E a gente precisa conversar com pessoas do mercado, e principalmente, no meu ponto de vista, que estou na ponta, precisamos conversar com quem vai realmente adquirir, que é com quem é os possíveis compradores. Acho que é esse que é o Bacana demais. desafio aí. Pra mim ficou muito a mensagem de procurar realmente especialistas, assim. Enquanto vocês foram falando até dos arquitetos formados, eu fiquei pensando assim, pessoal de marketing também ninguém vira do marketing imobiliário, né? Ninguém estuda isso. Eu acho que arquiteto também tem um pouco dessa linha, né? Tem poucos que realmente olham e conhecem o loteamento. Então, você tá com um arquiteto e urbanista de fato capacitado, faz muita diferença. Igual a gente conversou no episódio hoje, são muitas nuances. Eu acho que pra dar errado tem tanta coisa, mais que pra dar certo, né? Então, assim, é tanto detalhe, é tanta informação que você tem que ter, que se você não tiver realmente bem amparado, estando com bons profissionais ao seu lado, você vai pagar muito mais caro. Então, às vezes, a economia que você vai fazer ali de querer, às vezes, juntar com um profissional do primo de fulano, ou trazer ali um profissional que você não tem grandes referências, é que você acaba depois pagando mais caro para consertar, né? Então, essa, pra mim, foi uma perdendo reflexão. tempo, né? Que hoje é mais caro que o... Perdendo tempo, exatamente. E esse mercado tempo já é bem longo, né? Então, quanto mais tempo eu perder, é muito ruim. Bom, pessoal, foi bom demais. Passou muito rápido, né? Tem quase 1 hora de episódio. Passou rápido. E a gente percebemos conversa por aqui. e vai passando, mas... Pessoal, que tá assistindo aí de casa, se você gostou do papo, aproveite também para seguir as meninas da Urbicô, acompanhar o trabalho da Urbicô também. E também deixar aqui a sua opinião, né, nos comentários, comentar na nossa comunidade também, no clube, se cadastrar, porque quando você se cadastra aqui no nosso canal do YouTube, no Spotify, você tá ajudando a levar a mensagem para outras pessoas. E a mensagem aqui, ela é uma mensagem que merece muito ser compartilhada, né? Nós falamos aqui tanto de coisas técnicas, mas até mesmo conceituais, aspiracionais, mas que modificam e muito o resultado. Muito obrigada, meninas, e pessoal, até a próxima!